Vamos abrir então nossas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 17. Evidentemente que é o capítulo todo, é importante, mas hoje nós vamos ficar apenas com os 6 primeiros versículos. Apocalipse capítulo 17, os versículos de 1 a 6. Vamos fazer essa leitura responsivamente. Eu vou lendo versículos ímpares e a amada igreja responde com versículos pares. Apocalipse 17, de 1 a 6. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embriagaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão cálice de ouro, transbordante de água e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Amém. Até o versículo 6, vamos orar. Pai amado, Deus querido, rendemos-te graças por mais esse dia esse que o Senhor nos concede com vida e com saúde, e sobretudo com esse privilégio de nos reunirmos em Tua casa, na companhia de queridos irmãos na fé, para juntos prestarmos a Ti esse culto em espírito e em verdade. Permita, ó Deus, que enquanto estivermos meditando na Tua Palavra, o Espírito Santo, autor da Bíblia Sagrada, que Ele mesmo esteja iluminando a nossa mente e preparando o nosso coração para entender, para compreender os mistérios, as lições que a Tua Palavra tem a nos trazer nessa noite. Esclarece-nos e que nenhuma preocupação alheia a esse momento atrapalhe essa nossa mais íntima e plena comunhão com o Senhor. Nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, estamos então entrando no capítulo 17 e o dever me faz vir voltar para a Graciele. Você queria fazer uma pergunta semana passada, minha irmã? Queria ou quer? Queria. É o seguinte, primeiro lá, você tinha falado da vindima aqui. Esses 7 flagelos, a igreja não vai estar aqui. Não. Na terra. Então, seria como? Tipo assim, não vai ser Jesus descendo, seria um arrebatamento? Na verdade, veja bem que nós explicamos o seguinte, nesse capítulo 16, o que acontece? Aqui ele está colocado na Bíblia de uma forma didática para você ter uma visão mais completa. Só que você não pode esquecer que muitas coisas acontecem assim no estralar dos dedos. Só para você ter uma noção do que eu quero mencionar, a Bíblia menciona que num piscar de olhos, ao se ouvir a última trombeta, o que acontece? Os mortos em Cristo ressuscitam, depois nós, os vivos, seremos transformados. Mas veja bem que isso tudo ele diz que vai ser como? Num piscar de olhos, mas didaticamente ele está falando que vai se tocar a trombeta, o céu vai se abrir, Jesus está vindo numa nuvem, com ele vem vindo miríades e miríades de anjos, bem como as almas dos salvos que estavam com ele. Por que que os anjos vêm? Porque ele vem para tirar de todos os 4 cantos da terra os mortos em Cristo que vão ressuscitar, para unir esses mortos com as almas que estão descendo. Os vivos serão então transformados. Veja bem que são vários eventos, mas ao mesmo tempo ele diz que isso é num piscar de olhos. No capítulo 16 que nós vimos, o que ele acontece? Ele vai mostrar os juízos de Deus sobre quem? Sobre os ímpios.
Então, nesse momento, Deus vai mostrar o seu juízo sobre os ímpios. Antes que ele o faça, ele mostra para João: olha lá na frente e veja o que vai acontecer com a igreja. A igreja vai estar salva, preservada aqui. Nenhum desses flagelos cairá sobre a igreja. Pelo contrário, isso tudo vai cair sobre os ímpios. É essa a ideia. Então, no caso, não está falando aí o texto especificamente sobre arrebatamento, mas é como se fosse, por quê? Mas aí, então, a gente, mesmo que seja rápido, a gente vai ver Jesus vindo e fazer nossa parte. Exatamente, é essa a situação, porque ao mesmo tempo que ele vem e ele tira, porque de acordo com o capítulo 14 que você comentou da vindima, o que acontece? Primeiro, ele vem e tira os seus. Tirando os seus, aí sim que vem agora o lagar da ira de Deus, que é quando ele pisa, como se fosse aquelas uvas que constam no finalzinho do capítulo 14. Então aqui é a mesma coisa, é uma outra sessão. Jesus ele tira a sua igreja para então haver o derramamento dessa cólera sobre os que ainda estiverem vivos. Por quê? Porque no decorrer da história, muitas pessoas vão morrendo sem Cristo, e para essas que morrem já é a taça também. As que estiverem vivas no dia da volta do Senhor Jesus, para elas é essa taça, como está sendo feito menção aqui. Segunda pergunta. A segunda pergunta, tinha comentado que os flagelos estariam como sentido figurado, né? Figurado porque isso. Mas eu não sei não. Na verdade, porque ele parece que ele vai ferindo todas as partes da natureza que foram criadas até chegar nos humanos que chegaram, que restaram, né? Então eu não entendi muito como um sentido figurado. Eu entendi que seria ferido mesmo em todas essas coisas. Na verdade, sim, é porque quando ele menciona aqui, ele fala na primeiro flagelo sobre as úlceras que as pessoas vão receber com dores terríveis. Na verdade, é somente úlcera que vai ter? Não, ele pode colocar uma AIDS, ele pode colocar um câncer, ele pode colocar qualquer outro tipo de flagelo, às vezes até mesmo o rompimento de uma barragem, como houve aqui em Brumadinho. Então, nesse sentido que nós estamos dizendo que é o quê? Uma figura, porque ele cita mas pode ser diversas causas. Ao mesmo tempo, isso está afetando toda a natureza. Não vão cair aquelas pedras, como às vezes acontece nesses filmes de Hollywood, que mostra aí o asteroide e o mundo vai terminar, só que os Estados Unidos ele consegue na última hora mandar um foguete que espalha e você ainda consegue driblar o poder de Deus. Não, isso não pode ocorrer, porque no último dia isso vai acontecer. Não tem como fugir. Então é nesse sentido que a gente apenas afirma que é figurado. Mas é óbvio que isso tudo vai acontecer, mesmo porque ele diz que ele vai criar o quê? Um novo céu, uma nova terra. Então, se ele vai criar um novo céu, uma nova terra, esta que hoje existe, ela vai passar por uma transformação. Por quê? Porque lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que hoje a natureza toda geme. Ela geme aguardando a sua libertação desse sofrimento e a sua transformação. Quando isso vai ocorrer? É no novo céu, na nova terra. Mas ele não pode fazer isso enquanto a igreja estiver aqui e nem enquanto os ímpios estiverem aqui. É quando ele retira, agora que ele cria o novo céu e a nova terra. É esse novo episódio que haveremos de adentrar. Mas foi revisão. E não, valeu a revisão, com certeza, é sempre oportuno. Tanto é que nós temos hoje pessoas novas aqui, e numa rápida visão, para quem não pegou nenhum estudo, eu não quero gastar mais do que 3 minutos, lembrando que o livro do Apocalipse, ainda que ele seja escrito de uma forma contínua, do capítulo 1 ao capítulo 22, para uma melhor compreensão, você vai ver que ele está sendo dividido em 7 sessões, que nós chamamos sessões paralelas progressivas. Por que paralelas? Porque todas elas acontecem ao mesmo tempo. Por que são progressivas? Porque aquilo que você não viu muito bem na primeira, você acaba vendo na segunda. Uma sessão completa a outra. E no nosso estudo de hoje nós vamos perceber o seguinte: veja bem como tudo é uma espécie de uma continuação. No primeiro bloco,
na primeira sessão, capítulos de 1 a 3, nós vamos ver que ele fala sobre os 7 candeeiros, ou seja, fala sobre a igreja do Senhor Jesus. E sempre no finalzinho termina mostrando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Na segunda sessão, que foram os selos, capítulos 4 a 6, nós vamos perceber mais uma vez que agora é o mundo perseguindo a igreja. Mas ao mesmo tempo nós vamos ver isso que a Graciele comentou agora. No finalzinho você percebe a volta do Senhor Jesus e todo esse mundo sendo abalado, inclusive os inimigos da igreja aterrorizados, porque eles têm que prestar contas ao nosso Deus. Na terceira sessão, capítulos de 7 a 9, nós vamos perceber então ali as trombetas. E nessas trombetas o que acontece? São respostas de Deus às orações da sua igreja. E em todas elas, no finalzinho, você percebe mais uma vez a volta do Senhor Jesus e a sua igreja triunfando no reino celestial. Aí você vai perceber a outra sessão, a quarta, onde mostra aí a tríade do mal. Por quê? Nos capítulos 12, 13 e 14 você vai perceber que aparece o dragão, que aparece a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, a grande Babilônia, e verdadeiramente são os grandes inimigos, mas por sua vez você percebe que Jesus volta de uma forma triunfante. Terminamos a semana passada a quinta sessão, que nos fala sobre as taças, capítulos 15 e 16, e nessa questão aí, mais uma vez você termina com a volta do Senhor Jesus. Entrando no estudo de hoje, então, por isso que nós comentamos aqui, quantos inimigos que nós contemplamos no decorrer destas sessões, porque nós estamos entrando na sexta e penúltima sessão, só temos mais uma para frente, pois não, Thelma? Só um minutinho. E depois a Graça aqui na frente. Sobre a volta de Jesus, e a gente fica assim imaginando, né? Parece que a gente cria assim pela visão, né? Mas aí é na Bíblia de Estudo, o livro de estudo que tem lá em casa, o estudioso, esqueci o nome dele agora, ele diz assim, que na visão dele, todo olho verá, e vai ser um abrir e piscar de olhos, né? E tem essa questão de fusos horários, desses lugares distantes, né? Então vamos supor assim, se o Senhor Jesus volta e ele desce lá em Israel, como que a gente aqui vai ver? A gente vai ver o reino do aquele satélite. É interessante, né? Exatamente, é uma pergunta emblemática, mas veja bem que hoje a tecnologia até nos ajudaria, porque com os satélites, com televisão, está tudo muito fácil. Só não podemos perder de vista que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E num relâmpago você pode ver que ele diz que será como um relâmpago que brilha no oriente e se faz ver até o ocidente. Assim há de ser a volta do Filho do Homem. Então, mesmo que você feche os seus olhos, você percebe a claridade do relâmpago passando. E o texto que você mencionou é Apocalipse 1:7. Todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Então não tem como alguém dizer que não sabia, porque está sendo reiteradamente avisado através das muitas trombetas de Deus que levam a pessoa a se arrepender. E se ela não quiser, não tem como, ela pode fechar os olhos, mas naquele último dia ela tem que prestar contas ao nosso Deus. E aí tem essa menção aí sim, de que alguns serão tomados, outros deixados, mas não é por causa do arrebatamento, não é porque uns são salvos e outros são perdidos, vão para lugares diferentes. É essa que é a questão que a Bíblia está fazendo uma menção, né? No início o senhor falou pela questão de quando Jesus voltar, os que estão mortos, mas porém salvos, ressuscitarão primeiro. Né? Mas ressuscitar. Aí a minha dúvida é, às vezes quando a gente vai num velório, a pessoa, a gente sabe que ela era uma serva, era um crente, aí a gente fica lá tentando consolar, né? E a gente ouve muitas pessoas falando, não chora, ela já está nos braços de Deus e tal, esse negócio. Dá a entender que a pessoa morreu e já subiu, já está lá no céu. E é isso que o senhor falou no início, e que também eu já vi na Bíblia, e muitos pregadores falando, é
A pessoa morre, ela está dormindo. Isso. Né? E só no último dia, quando Jesus voltar, é que ela vai subir com um novo corpo e tal, isso aí. É isso que eu... Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Nós temos que ir por partes. Primeiramente, vamos abrir 2 Coríntios 5,10. 2 Coríntios 5,10. Quem achar, por favor, leia em voz bem alta, para que todos possam ouvir. 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso. Então está dizendo que todos, bons ou maus, todos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Para receber o quê? Tanto o bem quanto o mal que tiverem feito. E ele diz mais um detalhe, que você vai receber a plenitude do bem ou a plenitude do mal através do corpo. Então o que acontece? Primeiramente, você comentou um detalhe, eu não sei se eu entendi mal ou não, que eu fiz até assim com a cabeça, mas a ideia é o seguinte: todos os pregadores dizem que quando a pessoa morre ela dorme, correto? Mas o que é isso dormir? Fazendo uma troca aqui, obrigado, meu irmão. Então, Jesus disse de uma forma assim mais modesta, mais amena, que uma pessoa quando morre, ela dorme. E esse dormir no entender de Jesus, nós explicamos isso ao estudarmos Tessalonicenses, a pessoa ela morre. É essa a ideia que ele quer dizer, a pessoa morreu, por isso que ela está dormindo. Mas onde que está a nossa dúvida? Há algumas igrejas, como no caso, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, eles dizem que quando uma pessoa morre, a pessoa não tem espírito. Se a pessoa não tem espírito, a pessoa tem apenas o corpo, o que eles dizem é o uá, é o vento. Então, isso daí é a alma vivente, para eles é o vento. Então, não é um espírito, não é alma, é apenas um vento que tem. Então, o que acontece? A pessoa morreu, ela vai ficar dormindo no entendimento do adventista até a volta do Senhor Jesus, porque ela não tem espírito. Então está na sepultura. Só que nós não cremos assim. Nós cremos que Deus nos fez corpo e alma. Corpo ou espírito, porque alma e espírito quero dizer como sendo a mesma coisa, essa parte espiritual. Então o que acontece? Quando uma pessoa morre, quem que vai para a sepultura? O corpo. E o espírito? Esse volta para Deus. Quando ele volta para Deus, nós não cremos como a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela entende que quando uma pessoa morre, essa alma que sobe vai para um lugar chamado purgatório. Se for adulta, é um purgatório. Se for criança, é o limbus infantus, que seria o purgatório infantil. E é através de missas, de rezas e muitas coisas que você consegue tirar aquela pessoa de lá. Não é assim que nós cremos. Nós cremos que quando a pessoa morre, o seu destino já está traçado. Se ela cria em Jesus, automaticamente ela vai para a presença de Deus e já começa a usufruir da bem-aventurança. E se ela for uma ímpia que não cria em Deus, ela vai para Deus e Deus já coloca num lugar separado, ela já começa a receber os malefícios da vida que ela aqui praticou. Prova, Jesus falou para o ladrão que estava na cruz e que se arrepende. Não é daqui 1000 anos, não é lá no último dia que você entrará comigo no paraíso. Mas ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então quer dizer que naquele dia, numa rápida visão, quando aquele cidadão acordou, ele estava destinado, entre aspas, ao inferno. Ele foi crucificado, destinado ao inferno. A Bíblia menciona que os dois, juntamente com toda a população, falavam mal de Jesus, blasfemavam de Jesus. Ele ainda estava nessa situação. Aí houve aquela mudança no clima, o céu se fecha e Jesus começa a proferir as palavras da cruz. Ele vai observando e aí ele diz: olha, você está fazendo isso com ele, mas eu estou observando aqui, ele está certo, nós estamos errados. Repreende o colega e diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres.
Aí Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja bem que até então ele tinha um destino e na última hora ainda há tempo, desde que a pessoa creia que Jesus é o Senhor, e ele se arrependeu ali. E o que acontece? Eu fico imaginando agora, no finalzinho da tarde, se ele pudesse ficar vendo, que isso aí eu não sei, é um mistério, eu não sei, mas eu acredito da seguinte forma: quando quebram as pernas dele para que ele fosse a sentir uma morte mais rápida, o seu corpo, quando é retirado da cruz, é levado pelos soldados para a sepultura, mas o seu espírito naquela hora, quando ele morreu, já estava indo para o céu. Ele podia ver: olha, estava indo para lá, perdido, estou aqui numa situação diferente. Por que estou mencionando isso? Porque a Bíblia diz que importa que todos nós compareçamos diante de Deus para receber por meio do corpo o bem ou o mal. Por que isso é importante? Quando uma pessoa morre, ela tem o corpo? Não. Então, o bom, no caso do ladrão da cruz, foi para o céu. O Lázaro, naquela parábola de Jesus também, que é a única parábola que tem nome, daí muitos estudiosos creem que era um fato que Jesus estava contando, conhecido de toda a população. Ele, quando morre, o seu espírito vai agora para o pai Abraão, para o seio de Abraão, no caso é o paraíso, é o céu, e ele já estava em bem-aventurança. Agora fala: mas pastor, então você já estava em bem-aventurança e o ímpio já estava lá sofrendo. Qual que é a diferença? A diferença é que não está na plenitude. Ele já está recebendo o benefício ou o malefício, mas de uma forma provisória e temporária. Por quê? É quando houver essa ressurreição e unir o corpo com a alma, agora você vai ter a plenitude da bem-aventurança ou a plenitude do castigo. Então é essa divisão que a Bíblia faz. Então, no caso aqui, nós só temos que entender: os adventistas creem que é só no último dia que vai ter isso, e o ímpio, quando ressuscita, ele recebe a sentença de Deus, ele é fulminado e desaparece. Não é assim que nós cremos, porque nesse capítulo 17 e 18, porque os dois é um bloco, nós vamos ver o que é o inferno, e o sofrimento é para todos sempre, não é ser fulminado rapidamente, não. A pessoa vai padecer por toda uma eternidade porque ela teve condições de se arrepender e ela não o fez. Então é essa que é a diferença aí, né? Eu não sei se eu consegui desvendar mais ou menos, mas hoje nós vamos só entrar um pouquinho para ver como que os irmãos estão. Vocês se lembram de quais são os inimigos que o texto, nós já estudamos nas passagens anteriores, que nos falam a respeito dos inimigos de Deus? Vocês se lembram quais são? Quais são? Você se lembra, Gabriel? O anticristo, o antiprofeta, o diabo, a Babilônia e a grande meretriz. Isso. Então nós temos lá o dragão, capítulo 12. Nós temos lá a besta que surge do mar, que é o anticristo, capítulo 13. Temos a besta que surge da terra, que é o falso profeta, capítulo 13 também. E entre os dois aí ele fala sobre a Babilônia, a grande Babilônia, que no caso ela é chamada também de meretriz, e vamos ver isso porque no dia de hoje. E no mesmo capítulo 13 nos fala sobre aqueles que foram selados pela besta. Os que foram selados pela besta, aqueles que receberam na sua fronte o 666, que é o símbolo de homem, no seu superlativo. É um grau onde a pessoa, ela apostata da fé e quer tudo contra o nosso Deus, tudo num grau superior, daí a repetição do número. Então o que acontece? Na sessão anterior, nós já vimos que o que acontece com essa galera aqui, ó, os que foram selados pela besta. Nós vimos na quinta sessão que a ira de Deus se manifestou sobre eles, ou seja, derramou a taça. Então eles já foram eliminados. E o que nós vamos perceber agora na sequência, capítulos 17, 18 e 19? Nós vamos perceber que agora vai haver a eliminação de cada um desses inimigos, só que na ordem inversa. Por que na ordem inversa? Porque o último que nós citamos aqui foram os que foram selados pela besta, finalzinho do capítulo 13.
Esses aparecem sendo eliminados diante das taças. Agora, nesses próximos 2 capítulos que são longos, nós vamos ver a descrição e a queda da grande Babilônia. E se vocês abrirem um pouquinho sua Bíblia, aí vocês já vão perceber no capítulo 17 a descrição da grande meretriz que está aqui. E vocês já olham lá no capítulo 18 aqui, ó, tanto o anúncio da queda da Babilônia, e nós vamos perceber que os 2 inimigos, o anticristo, o falso profeta e a grande cidade, os 3 são agora aniquilados. Os 3. E no capítulo 20 vai ficar faltando o dragão, lá para o último capítulo que nós vamos estar vendo. Então, em ordem inversa é que eles são agora destruídos. Indo para frente um pouquinho, nós vamos perceber o seguinte. Estava até ali, né? Então, no capítulo 17 é a história da grande meretriz, que nós vamos estudar a partir de hoje. Nós vamos ver no capítulo 18 a sua queda completa, e no 19 o Senhor Jesus mais uma vez voltando e triunfando sobre todos os seus inimigos, e automaticamente no céu os anjos se alegram. Então veja bem que é um novo bloco completo, mostrando a destruição desses inimigos e a volta do Senhor Jesus. Toda a sessão ela termina mostrando a volta de Jesus. Por isso que nós estamos seguindo essa linha de pensamento. Do contrário, eu sou obrigado a crer que Jesus volta 7 vezes. É muito complicado eu pensar em Jesus voltando 7 vezes. Ele volta uma, que é a sua segunda vinda agora. Por isso nós temos que entender dessa maneira. Como é que nós vamos estudar o texto no capítulo 17? No capítulo 17, vejam bem, olha, versículos de 1 a 6 que eu pedi para os irmãos lerem comigo. O que nós vamos ver? É a descrição da grande meretriz. Versículos de 1 a 6. Quando nós pegarmos do versículo 7 ao 17, é a descrição da besta. Qual que é a besta? É a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. É o anticristo e é o falso profeta. Os 2, então no capítulo 17, versículos 7 ao 17, essas 2. E na terceira parte, quando nós formos olhar o versículo 8 e o 18, nós vamos ver a vitória de Cristo e de sua igreja. Esse finalzinho aí. Então é assim que nós vamos estar dividindo o capítulo 17 em 3 partes. Hoje a minha ideia é começar a primeira. Talvez não dê tempo de terminar, a gente para assim que for possível. Então, mediante isso, eu vou começar o capítulo 17. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Então, indo para frente um pouquinho, no versículo 1, 2 e 3, observe o que está dizendo aqui. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos parar aqui um pouquinho. Nesta primeira parte, o que é que nós vamos estar percebendo aqui? Se os irmãos viram ali em cima no nosso título, está havendo aqui um contraste entre a noiva. Qual é a noiva? É a igreja do Senhor Jesus, e a meretriz, que é a Babilônia. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai falar sobre noiva ou sobre meretriz como se fossem mulheres, por outro lado ele cita as duas como sendo Nova Jerusalém e Grande Babilônia como sendo cidades. É o que nós vamos ver agora nessa primeira parte. Então há uma comparação. O que ele está dizendo? Versículo 17 está dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas árvores. Ele vai mostrar o julgamento, que ele está voltando na cena, está dizendo: esta Babilônia, ou essa falsa igreja que sempre esteve presente, ela vai ser julgada, e é isso que eu quero mostrar. Ela não está sendo julgada ainda, vai ser no capítulo 18, mas olha, eu quero que você já veja o julgamento desta noiva.
Ao mesmo tempo que ele vai mostrar isso, abram comigo só um pouquinho em Apocalipse 21, 9. Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Isso. Então vocês estão percebendo que nos dois textos são os anjos, e os anjos que até então nos capítulos 15 e 16 tinham as taças. São eles agora que vão estar mostrando para João tanto o julgamento da grande Babilônia, quanto o lugar de glória em que a igreja, a noiva do Cordeiro, estará. Então ele começa a fazer uma comparação entre as duas coisas. Qual é a comparação que ele está fazendo? Ele está mostrando, vem. Esse vem é a mesma expressão que nós já tínhamos encontrado lá atrás no capítulo 4, quando ele se acha em espírito para ver alguma coisa. Por quê? Porque nós vamos ver que a princípio, nesta visão, ele vai ser levado até o deserto para ver a besta, e depois ele está indo lá para o céu para ver a noiva do Cordeiro. Então são duas visões, e ele não está indo em corpo, ele está numa prisão. Então ele está indo em espírito para ver as duas coisas. Vejam bem que são em sessões separadas, mas ele está comparando uma coisa com outra. Por isso que são sessões paralelas. Elas contam uma história e vão mostrando. E o que ele está vendo? De um lado, a noiva. Do outro lado, a meretriz. De um lado, a Nova Jerusalém. Do outro lado, a grande Babilônia. Por um lado, a igreja que adora a Deus. Por outro lado, a falsa igreja que adora a Satanás, o dragão e o mundo. O mundo, veja bem que ele só mostra aqui sempre em duas posições. Você está ou numa ou noutra. É sempre assim. Ninguém pode ficar neutro. Ninguém pode ficar incólume. Pelo contrário, todo mundo tem que tomar uma decisão. E nesse aspecto aqui, veja bem, quando ele é chamado para ver a grande meretriz, ele é chamado para ver o que? Não é a sua glória. Ele é chamado para ver a sua queda, a sua destruição, a sua condenação. Mas ao mesmo tempo, quando ele é chamado para ver a noiva, não é para ver a destruição dela, é para ver a sua glória. Então o que acontece? Os dois anjos que aparecem para João aqui, antes que os fatos aconteçam, já está mostrando por um lado que essa vai ser destruída e aquela vai ser glorificada. É exatamente as duas coisas que estão acontecendo. E por que ele faz essa menção? Porque Satanás, irmãos, sempre ele quer ser um imitador de Deus. Eu já bati nessa tecla que os irmãos se lembram disso. Tudo que Deus tem, ele quer ter. Pastor, eu não estou entendendo. A Bíblia menciona que Deus é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Então o que ele quer ser? Ele quer ser o dragão, ele quer ter a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. É Satanás, é o anticristo e o falso profeta. Se Deus é 3, ele tem que ter 3. Se Deus tem uma noiva, ele também quer ter uma noiva. Só que tem uma coisa, a noiva que a Bíblia apresenta de Deus, ela é pura, ela é sem mancha, ela é imaculada. O inimigo, o máximo que ele consegue fazer é uma meretriz. Por que é uma meretriz? Porque meretriz, ela é a concorrente, é aquela que quer usurpar o lugar da outra. Então por isso que a Bíblia chama aqui de meretriz. Por quê? Porque é ela que quer ser adorada como sendo o próprio Deus. Então, ela vem nessa situação. Ao mesmo tempo, Deus tem uma cidade, e a cidade é a Nova Jerusalém. Se Deus tem uma cidade, Ele também quer ter uma cidade, só que Ele chama essa cidade de Babilônia, que é a mãe das heresias. E por que ela recebe esse nome? Veja bem que na Bíblia, você nunca vai encontrar Babilônia sendo apresentada como noiva ou como esposa, mas sempre como uma cidade. E o que isso tem a ver? Tem a ver que ela não tem marido, ela é cidade. Mas como é que ela pode ser chamada mãe? Ela pode ser chamada mãe pelo seguinte, porque você se lembra na época de Nimrod,
lá no Velho Testamento, quando Deus havia pedido para que todo o povo saísse e tomasse conta de todas as nações, espalhassem-se, e Nimrod, que foi um líder na época, ele falou: não, nós vamos fazer uma torre, vamos ficar aqui e não vamos obedecer a Deus. E Deus desce, confunde a língua deles e eles são obrigados a saírem. Logo depois que Nimrod morre, ele é divinizado e colocam nele o nome de Marduk, o deus Marduk, que era Nimrod. E o que acontece? Quando houve aquela divisão das línguas, para onde quer que eles fossem, eles já estavam disseminando aquela cultura, aquela ideologia, aquela maneira de pensar e de agir. Então, quando diz que a Babilônia aqui, ela é a mãe das heresias, por quê? É porque é dela que sai para todas as partes do mundo as pessoas que pensam da mesma forma, que têm a mesma ideologia, que têm a mesma cultura, o mesmo pensamento. É isso que ele está mencionando aqui. Então vamos começar a ver aqui. Pastor, mas ele fala sobre mulheres, sobre cidade. Só para vocês terem uma noção, vejam o versículo 4 um pouquinho aqui. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate. Vejam o versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e assim por diante vem indo. Veja, por exemplo, o versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Vocês perceberam que ao mesmo tempo que ele fala mulher, ele mesmo vai explicar que esta mulher, na verdade, é uma cidade. Então, o que acontece? É exatamente isso que eu estou mostrando aqui. As duas figuras representam a mesma coisa. Tanto a mulher quanto a cidade representa a falsa igreja. Por isso que também no caso de Jesus, a noiva é a noiva, mas ao mesmo tempo que a noiva é a igreja do Senhor, e é ela que vai estar nessa cidade santa. Então, tudo que Deus tem, Ele como grande imitador, Ele quer ter também. Isso nós temos que ter em mente, para a gente conseguir entender o livro do Apocalipse. Senão é muito complicado para a gente entender se a gente não olhar aquilo que Ele próprio está fazendo aqui menção. Muito bem, visto isso, então aqui nós vamos ver a segunda parte. Ele só está fazendo um contraste, que uma vai ser julgada e condenada, a outra vai ser apresentada, mas vai estar na glória e em triunfo. Essa é a primeira parte. Visto isso, em segundo lugar, nós vamos ver que ela é conhecida mundialmente. Essa grande meretriz, ou essa cidade, ou essa mulher do pecado, ela é conhecida mundialmente, e eu vou parar aqui só explicando essa partezinha aí. Os versículos 1 e 15, olha lá o que está dizendo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Irmãos, o que será que quer dizer sentada sobre muitas águas? Domínio. É o domínio, mas são os povos. Vejam lá o versículo 15, que o próprio profeta ele vai explicar. Olhem lá o versículo 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então o que acontece? Ele cita que é mulher, ele cita que essa mulher também pode ser cidade, e ele cita que ela está sentada sobre o rio, e esse rio ali, ou essas muitas águas, significa o quê? Significa povos, línguas, nações. Se vocês forem pegar Jeremias 51:13, vocês vão ver que a Babilônia é que é chamada a cidade que está sobre o rio Eufrates, sobre as muitas águas, e a Babilônia é a mãe das heresias. Então veja bem que a Bíblia, ela não se contradiz. Ela pode falar. Eu imaginei como sempre os povos são associados ao mar. Ao mar. Isso. E lá em Isaías ele fala o mar como sendo mar de lama, mar de sujeira, mar da impureza. Então é nesse lugar que ela está assentada. E o que é que nós aprendemos daí?
que essa religião, se ela está assentada sobre as muitas águas, e as muitas águas representam todos os povos, todas as nações, as línguas. Veja bem o que acontece. Às vezes a gente começa a falar, eu já vou dar a palavra para o Eduardo, mas o que esta Babilônia, o que essa meretriz quer? Veja bem que ela não apenas, ela é oposta a Deus, não é apenas isso. Isso é apenas uma parte, porque ela poderia ser apenas oposta e ficar quietinha no canto. Bem, eu penso dessa forma e pronto. Ela não apenas não é oposta, mais do que oposta, ela é contra Cristo. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu só fazer um ligeiro parênteses. Eu não sei quantos viram no carnaval de agora, teve lá, se eu não me engano, se é que eu entendi, os Gaviões da Fiéis. O que eles fizeram? Fizeram lá um personagem representando Jesus, e ao mesmo tempo um outro personagem representando Satanás, que vinha lá com uma pele vermelha, um chifre, um tridente. E lá no meio do desfile, o Jesus cai, fica no chão, e ele, como Satanás vem, pisa em cima, depois ele fica arrastando, como se ele fosse muito mais forte e mais poderoso do que o Senhor Jesus. Por isso que houve até um revertério na mídia. O que a Babilônia, o que a meretriz faz? Ela não é apenas oposta a Jesus, ela é contra. E ela quer que esse Jesus seja o quê? Ultrajado, humilhado, e que ninguém pense nele. Ela quer ela ser forte e ela ser adorada. E isso acontece diante dos nossos olhos, tanto é que aconteceu no carnaval agora aqui em São Paulo. Então, só para vocês verem que isso está presente em muitos lugares. Pode falar, Du. Você disse que aqui a meretriz está pintada uma água suja de lama, não foi? É que a Bíblia lá em Isaías menciona que o mar, quando se refere ao pecado, e é nesse caso aqui, se refere ao mar de lodo, de lama, de sujeira, de imundícias, que representa o pecado da humanidade. Mas e se fosse considerando assim, um mar limpo, cristalino, sem sujeira, representaria os crentes em Deus? Os crentes em Deus, e nós vimos no capítulo 16 que é o mar, no capítulo 15, desculpe, é o mar de vidro, que é o mar transparente, que não tem impureza, que não tem sujeira, porque onde Deus está, não há imundície. Essa que é a questão. Então, só para terminar, onde Deus tem uma igreja que o adora, que é fiel a Ele, ele sempre vai levantar, ou o inimigo sempre vai tentar levantar uma outra para tentar minar essa igreja do Senhor, para tentar abafar. E isso em qualquer país, em qualquer nação, é uma luta que existe. Então esta Babilônia, lá no capítulo 13, não estava mencionando que ela se espalharia por todos os povos? Não foi dito lá no capítulo 13 que o próprio dragão estaria dando poder para que as pessoas adorassem a besta? Quando você olha o mundo, as maldades, a violência, a truculência toda, você percebe que é isso mesmo. O que uma pessoa não faz por causa de dinheiro? A corrupção toma conta e a pessoa faz qualquer coisa. E eu fiquei assustado essa semana aqui, não sei se vocês viram uma adolescente de 17 anos, parece que foi aqui em BH, não foi? No Pampulha, vocês ouviram? Adolescente de 17 anos, a avó não era tão idosa assim, 55, 56 anos, viúva, o marido que era policial, coronel, alguma coisa lá, tinha uma boa aposentadoria, 30 mil reais por mês. É óbvio que com 30 mil reais por mês, e ela sendo a tutora da avó, que mexia com a finança, o que acontece? Se desentendeu com a avó, diz ela, não sei, que a avó veio com uma faca, pode ser, eu acho que foi o contrário, mas ela simplesmente matou a avó, enrolou, deixou lá na cama para apodrecer, e ficou fazendo festa dia após dia, só 2 meses. Gente, pensa bem, você acha que alguém que tem Deus no coração é capaz de fazer isso? Você ouviu a fantasia dela? Não vi. Era de diabinho.
Então está explicado. Então, veja bem o seguinte, é isso que ele está mencionando, e o que nós vamos ver aqui, essa meretriz, nós vamos ver a semana que vem, porque eu estou parando agora, ela se embriaga com o sangue das pessoas, ou seja, é o prazer em ver a morte e a destruição. Quando você começa a ver alguns casos bárbaros acontecendo, gente, é o final dos tempos, está aqui dizendo o que está acontecendo, só não vê quem não quer. Então, eu vou encerrar por aqui, eu não vou entrar, no primeiro tópico aqui da descrição, são 6 itens, então eu não vou entrar, vou ficar no item 2, só mostrando que ele vai fazer uma comparação entre as duas, onde uma é condenada e a outra é elevada, e essa que vai ser condenada, antes de o ser, ela vai estar colocando os seus tentáculos como se fosse um polvo em todas as regiões do mundo, porque não é só no Brasil que acontece isso, é na Venezuela, é em qualquer parte do mundo que acontece isso. É essa meretriz que está aí tentando se opor contra Deus. Só que os demais itens eu vou deixar para a semana que vem. Então eu vou encerrar por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, é a hora, senão eu paro. Semana que vem a gente entra no 3, que vem lá o versículo 4. Mas eu não vou entrar nisso aí agora não. Deixa eu ir lá para o finalmente aqui e pronto. Alguma pergunta? Bem, se não há mais nenhuma pergunta,